Isaías 44. Portanto, escute o que eu digo, Jacó, meu servo, Israel, meu povo escolhido. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, que o formou no ventre, e que vai ajudar você. Não tenha medo, ó Jacó, meu amado servo, a quem escolhi. Eu lhe darei água para matar a sede, para regar os campos secos. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. Eles crescerão rapidamente como a grama nova, como os salgueiros à beira de um rio. Eles dirão com orgulho: sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Ainda outro juntará ao seu nome a palavra Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que apareça e me mostre que é capaz. Diga o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, e ainda o que vai acontecer. Já houve alguém que desde o princípio pudesse predizer as coisas futuras? Não tenha medo, israelitas, não fiquem apavorados. Não se lembram de que eu já prometi salvá-los? Eu já os avisei com antecedência. Vocês são as minhas testemunhas. Há algum outro Deus além de mim? Não, nenhum. Não há nenhuma outra rocha. Como são estúpidos os que praticam imagens, os que fabricam imagens para os seus deuses. Os ídolos que eles fazem não valem coisa alguma. Eles mesmos podem confirmar isso, porque os seus ídolos não podem ver nem entender. Não é de admirar que as pessoas que adoram essas imagens vivam tão desorientadas e confusas. É uma grande tolice fazer o seu próprio Deus uma imagem que não pode ajudar em nada. Todos os que adoram esses ídolos serão envergonhados diante do Senhor, junto com os artesãos que criaram aquelas imagens e que não passam de seres humanos. Que eles se reúnam e declarem a sua posição. Eles ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro coloca o ferro sobre as brasas, bate nele fortemente com um martelo e modela um ídolo. Depois forja-o com a força do braço e, cansado, com fome e sede, desfalece. Um escultor, por sua vez, mede e desenha uma imagem, corta e alisa a madeira com formões e faz a imagem de um homem, uma bela imagem, para ser colocada no santuário. O escultor derruba cedros, talvez escolha um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele planta um pinheiro no bosque e a chuva faz a árvore crescer. Depois de todo esse trabalho, ele usa as árvores para lenha. Parte da madeira serve para aquecer sua casa e assar o seu pão, e com o resto, imaginem só, ele faz um Deus para si mesmo e se ajoelha diante dele. Com parte da árvore que derrubou, esquenta sua casa, prepara sua refeição, assa um pedaço de carne, come à vontade e diz: ah, um belo fogo para não sentir frio, que fogo bom. Com o outro que sobrou da madeira, ele faz um Deus, seu ídolo, ajoelha-se diante dele e o adora. Ora a ele dizendo: proteja-me, você é o meu Deus. Que estupidez, que loucura! Seus olhos foram fechados de tal forma que não podem mais ver, e as suas mentes não são capazes de compreender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer a si mesmo: ora, isso não passa de um pedaço de pau. Eu usei uma parte para esquentar minha casa, um pouco para cozinhar meu pão e assar a carne. Como é que iria fazer disso um ídolo para ofender Deus? Como é que eu iria me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Mas o homem que faz isso é como quem se alimenta de cinza. Ele está confiando em coisas sem valor, que não podem salvar sua alma. E o seu coração está tão iludido que ele nem é capaz de pensar: será que este ídolo que eu mesmo fiz com minhas próprias mãos não é uma mentira? Lembre-se bem disso, Jacó, porque você é o meu servo, ó Israel. Eu mesmo o formei para me servir e nunca o esquecerei. Eu faço desaparecer as suas ofensas como se fossem uma nuvem, como o sol faz desaparecer a neblina de manhã, assim eu faço desaparecer os seus pecados. Voltem para mim, porque eu já paguei o preço do seu resgate. Cantem de alegria, ó céus, porque o Senhor fez isso. Gritem bem alto de alegria, ó profundezas da terra, e vocês, montanhas e florestas, todas as árvores, cantem bem alto, bem forte,
porque o Senhor resgatou Jacó e mostra a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre: eu sou o Senhor, que criei todas as coisas. Eu estendi os céus e formei a terra e tudo o que nela há. Eu mostro a todos como são mentirosos esses falsos profetas e transformo em fracasso as promessas dos adivinhos. Eu faço os sábios darem conselhos estúpidos e passarem por tolos, mas eu cumpro tudo o que meus servos, os profetas, prometeram e digo acerca de Jerusalém: ela será novamente habitada, e das outras cidades de Judá elas serão reconstruídas, e de suas ruínas eu a restaurarei. Digo às profundezas das águas: fiquem secos, e eu secarei os seus rios. Que digo de Ciro: ele é meu pastor, ele fará tudo o que eu quiser. Ele dirá de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam colocados os seus alicerces. Isaías 45. Esta é a mensagem do Senhor a Ciro, o homem escolhido por Deus para conquistar muitas nações. Deus mesmo dará força a ele para tirar a autoridade dos reis. Deus mesmo abrirá para Ciro os grandes portões da Babilônia, e ninguém será capaz de fechá-los. Eu irei à sua frente, Ciro, tornando plano o seu caminho e quebrando as portas de bronze e as barras de ferro que protegem as cidades. Eu vou lhe dar tesouros escondidos, riquezas secretas. Assim você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pessoalmente pelo seu nome para esta missão. Eu fiz tudo isso por causa do meu amor a Jacó, meu servo, e a Israel, meu povo escolhido. Foi por isso que eu o chamei pessoalmente e dei a você um nome famoso, apesar de você não me reconhecer. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não há outro Deus além de mim. Eu lhe darei toda a força necessária para conseguir a vitória, apesar de você não me conhecer. Eu farei isso acontecer para que todas as nações, do nascente ao poente, saibam que não há outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu crio a luz e as trevas, eu controlo todos os acontecimentos, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Abram-se os céus e as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e brotem do chão a salvação e a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Aquele que luta com o seu Criador está condenado. Ele não passa de um pedaço de barro. Por acaso o barro se atreve a dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Ou você não sabe trabalhar? Também está perdida a criança que, gritando, pergunta a seu pai: por que você me gerou? Ou a sua mãe: por que você me deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o Criador de Israel: que direito vocês têm de criticar o que eu faço? Podem me fazer perguntas sobre o futuro, mas não podem me dar ordens sobre como tratar vocês, meus filhos. Eu fiz a terra e nela criei a humanidade. Com minhas próprias mãos estendi os céus e controlo todo o seu exército de estrelas. Eu chamei esse homem para cumprir os meus planos de justiça e eu mesmo vou orientá-lo por onde deve andar. Ele libertará o meu povo que está na escravidão e reconstruirá a minha cidade, sem exigir pagamento ou qualquer recompensa. Essa é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor: as riquezas do Egito, as mercadorias da Etiópia, até os sabeus, homens muito altos e fortes, serão entregues a você, Jerusalém. Eles caminharão atrás de vocês, presos com correntes, ajoelhados farão a vocês os seus pedidos e dirão: é verdade, o único Deus que existe é o Deus de vocês. De fato, ó Deus de Israel, ó Salvador, o Senhor cumpre com seus planos de maneiras misteriosas. Todos os que fazem e adoram ídolos serão envergonhados e humilhados, e de uma vez para sempre, serão desprezados por todos. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. O seu Deus nunca deixará que vocês fiquem envergonhados e constrangidos, porque o Senhor que criou os céus, Ele é o Deus que formou a terra e colocou todas as partes do universo em seus devidos lugares. Ele, o Deus que fez a terra para ser habitada pelo homem, e não um lugar de desordem e confusão, afirma: eu sou o Senhor e não há outro, e não há nenhum outro. Quando eu faço promessas, elas são bem claras,
e não são ditas de algum lugar numa terra de trevas, e falo abertamente para todos ouvirem. Eu não prometi aos descendentes de Israel: procurem à toa. Eu, o Senhor, sempre falo a verdade e sempre anuncio a justiça. Vocês, nações que escaparam do poder de Ciro, reúnam-se e venham à minha presença. Os que carregam ídolos de madeira de um lado para o outro, os que fazem orações a falsos deuses, que não podem salvar, são completamente ignorantes. Reúnam-se e apresentem sua defesa. Mostrem provas de que vale a pena adorar ídolos. Quem desde muito tempo anunciou todas essas coisas sobre Ciro? Algum dos seus ídolos disse alguma coisa sobre isso? Somente eu, o Senhor, declarei o futuro, porque eu sou o único Deus, um Deus justo e salvador, como não existe nenhum outro. Em qualquer lugar da terra, voltem para mim e sejam salvos, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu jurei por mim mesmo e não vou voltar atrás, porque eu sou justo e só falo a verdade. Diante de mim todo joelho se dobrará e todos vão jurar que me serão fiéis. Todos vão dizer a meu respeito: somente no Senhor há justiça e força. Todos os que lutarem contra o Senhor compadecerão diante dele e serão envergonhados. Mas os israelitas serão justificados pelo Senhor e terão uma profunda alegria por causa dele. Isaías 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos estão sendo transportados em carros de boi. Olhem, as imagens que são levadas são pesadas, por isso os animais estão tropeçando exaustos. Os deuses se inclinam e caem no chão. Que deuses são esses? Não podem nem salvar a si mesmos? Como poderão salvar os adoradores do cativeiro? Seus adoradores do cativeiro? Escutem o que eu digo, ó casa de Jacó, todos vocês que restaram da nação de Israel. Eu os criei e os sustentei desde que foram concebidos, e os tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice eu serei o seu Deus. Cuidarei de vocês quando estiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carreguei. Eu serei o seu Salvador para sempre. Há alguém com quem vocês possam me comparar? Algum desses ídolos pode ser semelhante a mim? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Os homens pagam a um artista para fazer um Deus coberto de ouro e prata, e depois se ajoelham diante da imagem e a adoram. É a essas imagens que vocês querem me comparar? São os próprios homens que levam esses ídolos de um lado para o outro sobre os ombros. Quando são colocados no lugar, esses falsos deuses não podem sequer sair dali. Então os homens fazem pedidos a eles, mas não recebem nenhuma resposta, porque os ídolos não podem livrar as pessoas de seus problemas e sofrimentos. Não se esqueçam disso, vocês, pecadores teimosos. Levem a sério o que eu digo. E não se esqueçam das coisas maravilhosas que eu fiz ao povo de Israel no passado. Lembrem-se de que eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém que se compare a mim. Já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro, e agora eu prometo, tudo que eu planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Chamarei uma ave de rapina lá do Oriente, de uma terra bem distante, um homem que vai cumprir os meus planos. O que eu disse, isso farei acontecer. Tudo o que eu planejei, isso farei. Escutem o que eu digo, pecadores teimosos. Vocês que são de longe da justiça, vocês que estão longe da justiça, eu estou oferecendo a minha salvação. Ela não vai demorar, vai chegar em breve. Vou oferecer a minha libertação a Sião e darei novamente a minha glória a Israel. Isaías 47. Babilônia, cidade que nunca foi invadida, desça de sua glória e sente-se no pó. Já passaram os seus dias de poder e grandeza. Arraste-se na poeira. Você, filha dos caldeus, nunca mais será bela e delicada como uma princesa. Você passará a ser uma escrava, moendo trigo para fazer farinha. Tire o seu véu e a sua capa, descubra suas pernas e atravesse os riachos. Você vai ficar nua e envergonhada diante de todos os povos.
Eu me vingarei e não terei pena de nenhum de seus moradores. Mas nós temos um Redentor que vai nos libertar, e o seu nome é o Senhor Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Sente-se em silêncio na escuridão e sofra calada, Babilônia. Você nunca mais será chamada Rainha das Nações. Fiquei muito irado com o meu povo. Deixei que você invadisse Jerusalém e entreguei os judeus nas suas mãos. Mas você não mostrou misericórdia para com eles. Até os ídolos tiveram de carregar pesadas cargas. Até os idosos tiveram de carregar pesadas cargas. E você pensava consigo mesma: eu serei a rainha para sempre, sem se lembrar do que aconteceu no passado aos que maltrataram o povo de Israel. Você, Babilônia, que ama o luxo e os prazeres da vida, que vive em segurança e que diz: eu sou a única, a eterna rainha das nações. Nunca serei conquistada e meus habitantes nunca morrerão na guerra. Essas duas desgraças acontecerão de repente, no mesmo instante, num único dia. Você vai ficar viúva e perderá os seus filhos. Você será invadida e os seus habitantes morrerão na guerra. E nenhuma das suas feitiçarias, nem a sua magia serão capazes de impedir esses acontecimentos. Você confiou na sua maldade, pensando que ela a protegeria, e disse para si mesma: ninguém pode me ver. Sua sabedoria e o seu conhecimento a enganaram. Você pensava assim: somente eu, não existe ninguém além de mim. Por isso, uma terrível desgraça vai alcançar você, um castigo que você não poderá evitar com sua magia, um castigo para o qual não há perdão, uma catástrofe que você não poderá prever, cairá sobre você tão de repente que você nem vai saber como nem de onde veio. Continue com essa magia e com essas feitiçarias sem fim, afinal você vem fazendo isso desde o começo da sua história. Quem sabe dará resultado, quem sabe assim você vai assustar os seus inimigos. Você, Babilônia, tem conselheiros de sobra. Vejamos se os seus astrólogos, que passam noites e noites observando o céu para anunciar o que vai acontecer no futuro, são capazes de salvá-lo. Eles serão destruídos num instante, como a palha seca jogada ao fogo. Não conseguirão salvar nem suas próprias vidas. Na hora da destruição, eles não serão capazes de proteger você, Babilônia. Os astrólogos e adivinhos que você sustentou por tanto tempo não a ajudarão em nada. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho. Ninguém vai ser capaz de salvá-la, Babilônia.